Seja bem-vindo, né? Você aí que está assistindo a aula. A gente vai fazer no dia de hoje uma correção rapidinha daquela lista que a gente disponibilizou sobre as questões de sociologia de Karl Marx. E, como vocês devem ter visto, espero que vocês tenham feito, né? Eu coloquei 5 questões. Eu tentei, nas listas, né, que eu produzi pelo menos, não encher de várias questões para matérias que não são tão extensas como o Karl Marx nesse caso. É uma matéria no Enem pouco extensa, então eu acredito que eu tenha seguido essa linha. Mas se você não entendeu, sente a necessidade de mais exercícios, acredito que vocês podem entrar em contato, né, com a organização, mas também uma pesquisa no Google já garante, né, boas questões ali para serem feitas. Mas acredito que o contato com a organização seja sempre bem-vindo. E a gente vai começar agora. Eu vou ler os textos rapidamente, igual vocês devem fazer na hora de fazer a questão, e ler as questões, mas sempre com muita atenção. Questão 1 é do Enem de 2016, né, em relação à segunda aplicação. Então, o texto 1 ele é um poema, ele chama Cidadão. Eu vou ler ele para vocês. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei ele a levantar. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tô aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou para casa entristecido, da vontade de beber, e para aumentar o meu tédio eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Esse, né, é uma música, né, no caso, do Zé Ramalho. É muito importante que vocês olhem sempre essa parte aqui de baixo, né? Opa, usei o trem errado. Agora sim, usem que vocês sempre avaliem, né, essas informações que vocês têm no pé do texto, porque são essas informações que muitas vezes dão uma dica, né, sobre o autor daquele texto que ajuda você a identificar a matéria. Nesse caso, claro que não, porque é uma música, mas no caso do texto, se vocês forem olhar lá embaixo, você já tem escrito Karl Marx. Ponto, vocês sabem que é uma questão sobre marxismo. Agora o texto 2 fala o seguinte: o trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subtende que o objeto produzido pelo trabalho, seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, com uma força independente do produtor. Ele fala nesse trecho muito sobre a questão da alienação, não aquela alienação específica do Hegel, mas a alienação do trabalhador em relação ao seu produto. Porque agora, num sistema capitalista de grande produção industrial, o trabalhador que antes, num sistema feudal ou no sistema de artesanato, estava concentrado em um produto, em uma força de trabalho muito mais especializada, ou seja, ele participava, né, de todas as etapas, os processos da produção de um produto. Agora ele não faz mais isso, ele participa sempre de uma etapa somente da produção industrial, para que, né, em uma esteira de produção, aquela produção fique cada vez mais eficiente. Então, portanto, ele é alienado do produto final, porque apesar dele estar ali produzindo esse produto, ele não só não sabe como esse produto final é produzido, porque ele não tem esse conhecimento, porque ele é alienado, mas também ele não tem acesso a esse produto, e é nesse sentido que o Marx fala nesse texto 2. Então, com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. De fato, eu lembro para vocês que em cada questão do Enem, algumas alternativas, claro, vão estar 100% incorretas, mas algumas alternativas vão ter informações corretas e o seu corpo inteiro não vai ser correto, porque ele vai ter uma ou outra informação falsa, ou não, apesar de correta, a informação não está contida no texto, então não é isso que ele procura. Nesse caso do A, a gente tem baseada na desvalorização do trabalho especializado, correto. De fato, é aquele processo de alienação presente no texto 2 e no 1 também, né? Porque quando ele fala lá no 1 que no domingo ele nem pode ver o prédio que ele próprio construiu, é nesse sentido. Mas, quando ele fala no aumento da demanda social por novos postos de emprego, isso não aparece no texto, né? Isso também não é verdade. A relação entre trabalho e modo de produção é presente no texto 2, não cita a questão da demanda social por novos postos de emprego. Marx até realmente fala sobre isso, né? Sobre aquela massa de trabalhadores de reserva, porque quando você tem um desemprego estrutural, o patrão tem um poder de barganha maior para os trabalhadores ali na fábrica para falar, né, se você não trabalhar o tanto que eu quero, eu te despeço. Tem
e ganhar o tanto que eu quero, eu te despeço, tem uma massa ali de trabalhadores querendo ocupar seu trabalho. Nesse sentido, realmente, Marx teoriza, mas não está contido nos textos. A B, fundado no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e aumento da produção de bens e serviços. Também não é verdade, como eu disse já na aula. O sistema capitalista na relação do mais-valia é baseada, né, na crescimento desproporcional entre produção. A produção cresce muito mais que o número de trabalhadores. Isso faz com que o trabalhador produza muito mais, né, e dê muito mais lucro sem ganhar mais. C, estruturado na distribuição econômica de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. A gente dá, isso é claramente falso, porque a gente sabe, né, que o modo de produção capitalista, obviamente, não é baseado na sua própria derrocada, e é estruturada numa distribuição não econômica, né, de acordo com Marx. D, instalada a partir do fortalecimento da luta de classe da criação da economia solidária. Também totalmente incorreto, porque ela, apesar, né, de, para Marx, ser o capitalismo, né, influenciar a luta de classe, ser também um dos motivos em que as classes lutam por causa da sua desigualdade que ele próprio cria, a criação da economia solidária não tem nada a ver ali com esse modo de produção capitalista. Então é o certo, que é derivado do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador, naquele sentido de alienação. Alienação também é uma forma de exploração. Então, a resposta correta é. Agora vamos para o Enem de 2013. Ele fala o seguinte: na produção social que os homens realizam, lembra novamente que é um texto de Marx, como fala lá embaixo, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamentada real sobre a qual se erguem superestruturas política e jurídica, e a qual correspondem determinadas formas de consciência social. Então é naquele sentido que eu falei, que do materialismo histórico, né, toda aquela questão da Quilizade que eu falei, da superestrutura, da infraestrutura, vocês podem voltar lá na aula, que lá está explicado direitinho. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Ele não é contemplado, né, ele é prejudicado, então está errado. B. O trabalho se constitui como fundamento real da produção material. Isso está correto, porque para Marx, né, o trabalho, ou seja, os modos de produção de uma sociedade que a definem, né, que é a partir da análise da produção de material de uma sociedade é que essa sociedade pode ser definida e explicada. Então, nesse sentido, o trabalho, ou seja, a base da produção do produto, é também a base de uma sociedade, né? A base de sua explicação. Então, agora a gente vai falar porque as outras são erradas, se a conciliação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Para ele não tem nada a ver. Apesar das forças produtivas explicarem a sociedade, a sua consolidação, pelo contrário, né? Não progrediram o ser humano, mas o prejudicaram nesse sentido. De autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. Agora, nessa mesma linha da C, pelo contrário, assim, o desenvolvimento econômico ele não dá autonomia para a sociedade civil, pelo contrário, ele a aliena, né? Então ele tira a consciência, não só da produção, como a consciência das instituições, a consciência política. E a burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe. Né? De fato, a burguesia ela desenvolve, né, uma consciência de classe própria, mas ela não revoluciona o processo social dessa formação, né? Ela não concede a todas as classes, a todas as pessoas, todos os indivíduos uma consciência de classe. Ela desenvolve a própria, essa consciência de classe que a permite, né, consolidar o seu poder, mas ao mesmo tempo ela tem que garantir um processo de alienação, de acordo com Marx, das outras classes, para que elas não tenham essa consciência e aceitem, né, as coisas do jeito que elas são. Agora a gente vai fazer o Enem PPL, né? Que PPL é Pessoas Privadas de Liberdade, aquele Enem aplicado em unidades prisionais de 2013. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende-se em leilão de 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, de dias após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência. Isto é, ao capitalista. E também, como eu disse, lembrar para olhar sempre lá embaixo, porque também é uma questão de Marx. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista, devido às mudanças técnico-sociais, ou seja, tecnológicas, né, e sociais, ligadas ao desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. Né? Ele fala do sistema capitalista, essencialmente urbano. Né? Ele compara ali com o sistema agrário, como era na época da servidão, mas o que ele explica hoje, ele realmente foca na questão
do operário urbano livre, né? Ele fala lá em cima. Então ele não quer falar, ele não está relatando o servo, né, o desenvolvimento agrário, por essa questão até errada. B, aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio, novamente ao contrário, né? É aumento da produção urbana que levou a galera do rural para o urbano, né? É isso que ele quer falar. O surgimento das fábricas fez o êxodo rural, fez com que a galera saísse do rural e fosse para o urbano. Então, não. C, desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho, é exatamente isso. Como eu disse, né, ele fala que o capitalismo industrial não só provocou o êxodo rural, ou seja, levou as pessoas para as zonas urbanas, então as desenvolveu de alguma forma, né, fez com que essas zonas crescessem e estabeleceu novas relações de trabalho, as relações de trabalho capitalistas de um operário urbano e livre, que não é obrigado a fazer isso, mas pelo sistema, né, para seu próprio sustento, vai lá e vende a sua força de trabalho para um capitalista. O D está errado, porque ele fala do aumento populacional das cidades, isso está correto, mas associado ao regime de servidão. Está incorreto, né? Associado ao regime capitalista livre ali dos trabalhadores. E desenvolvimento da produção urbana associado às relações de serviço de trabalho. Pelo contrário, de fato, houve um desenvolvimento da população urbana, mas associado às relações livres de trabalho, né? Às relações capitalistas de trabalho. Então, por isso, a E está incorreta. Agora, a questão 4 também é uma questão, né, de vários textos, então vamos ler lá. Também PPL 2013, texto 1. Não é sem razão que o ser humano procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade, dos bens, que chamam de propriedade. Isso aí é do John Locke, aquela, né, teoria contratualista bem elementar que a gente já tratou, não eu, mas outros voluntários aí, nas aulas de história. Texto 2. Para que essas classes com interesses econômicos em conflito não destruam a si mesmas e a sociedade numa luta estéril, surge a necessidade de um poder que na aparência esteja acima da sociedade, que atenue o conflito, mantenha-o dentro dos limites e da ordem. Isso quem fala é Engels, aquele parceiro famoso de Marx, que escreveu, né, com Marx o Manifesto Comunista. Então é um marxista clássico, né? Então vamos lá para as questões. Os textos expressam duas visões sobre a forma como os indivíduos se organizam socialmente. Tais visões apontam respectivamente para as concepções. A, que é a que está correta, liberal, né, o Locke é um liberal clássico, em defesa da liberdade da propriedade privada, como os direitos naturais ali, propriedade, liberdade, propriedade, liberdade, propriedade e vida. Então, tá certo, né? Liberal, defesa desses direitos naturais aí, enquanto Engels fala de uma concepção social conflituosa. Ele fala, exemplificado pelo luta de classes, né? Ele fala só existe um poder porque a burguesia precisa que esse poder controle, né, a luta de classes, porque no capitalismo a luta de classe é iminente, a não ser que haja um poder para suspender esse conflito, né? Agora, se a gente for olhar as outras questões, estão todas erradas. Ele fala de heterogêneo, não, é realmente liberal individual, favorável à propriedade privada. Essa parte pode até estar certa, né? Porque é na relação individual, mas falar que Engels defende que a sociedade é por natureza consensual, sobre interesses comuns também é errado. Locke não defende uma visão igualitária, baseada em filantropia, ele é realmente liberal, defesa da liberdade daqueles três ali, direitos naturais. Já na D, compulsória, igual eu falei, o Locke é um liberal, então ele não defende, apesar, né, de uma força ali, papéis que se complementam. Ele fala que cada indivíduo tem os seus três direitos e que eles unem-se de forma não compulsória, mas de forma consensual para estabelecer um Estado. E na E, libertária, defesa da razão humana. Nesse texto, Locke não fala de razão e ele é muito menos um libertário, né? Ele defende, libertário é aquele que não defende, que fala que o Estado é um mal por si só, então não defende um Estado. Mas Locke não é um libertário, é um liberal, então ele defende a presença de um Estado. E, enfim, a gente pode deixar passar para a questão 5, porque, igual eu falei, é muito bom que vocês peguem ali nessas questões e se já viu um item que é claramente errado, já pulem para a próxima, para que vocês não se confundam, né? Agora, questão 5, Enem PPL de 2013 também. Depois de 10 anos de aparente... Isso é uma questão que não é do marxismo clássico, é uma questão de Brasil, mas que se relaciona com o marxismo, então achei importante colocar. Depois de 10 anos de aparente mobilidade, quase 78 mil operários estavam em greve em São Bernardo, Santo André e São Caetano de Diadema, né, que é o ABCD, paulista, coração industrial do país. Em todas as fábricas,
Os operários cruzaram os braços em silêncio. Apanhado de surpresa, o governo militar ficou por algum tempo sem ação. Os empregadores, por sua vez, sofriam sérios prejuízos a cada dia de greve. O movimento sindical, em fins dos anos 1970, começou a se rearticular e a patrocinar greves de significativa repercussão. Essas greves aconteceram em um contexto político institucional. A gente tem que lembrar que era ditadura militar, né? Suspensão de direitos básicos, atos institucionais e um caráter anti-esquerdista muito forte presente. Então, uma pauta do regime militar era justamente quebrar, né, as bases do movimento sindical e impedir que esse movimento sindical lutasse, né, pela garantia de direitos dos trabalhadores. Então, a revogação da negociação coletiva entre patrões e empregados. Essa negociação coletiva ela sempre foi complexa no Brasil, pela CLT ela nunca existiu, né? Eu não falo que ela nunca, mas assim, ela é vedada, né? Perdão, falei errado. A negociação individual, né, sempre foi vedada pela CLT, a negociação coletiva entre patrões e empregados sempre existiu. A questão é que na ditadura militar não havia greve, justamente por causa da repressão policial. Então, também não havia negociação coletiva, mas não houve uma revogação dela, né? O regime militar colocou-se no meio, mas não uma legislação específica. Afirmação de direitos individuais por parte das minorias. De fato, não havia essa afirmação de direitos individuais, mas não é isso que fala no texto, né? A gente está falando de uma greve operária, não de um movimento identitário. C. Suspensão da legislação trabalhista forjada durante a era vaga. Isso é falso, né? A CLT não foi suspensa, ela foi de fato modificada durante o regime militar, mas não suspensa. D. Limitação à liberdade das organizações sindicais e populares. Exatamente essa que é a correta, é igual eu falei. Das intenções do regime militar era justamente, né, desmantelar o movimento sindical e impedir que esse movimento se unisse em favor de uma pauta comum dos trabalhadores. Então, de fato, está correta, enquanto a EC está errada, porque fala que a discordância dos empresários com as políticas industriais. Não, os empresários apoiaram, né, as políticas industriais ali, esses empresários da BCD das políticas industriais foram grandes apoiadores dessa política econômica desenvolvimentista do regime militar. Mas isso vocês vão ver melhor, claro, nas aulas de História e Regime Militar. Mas a gente chega ao final com um gabarito aqui, que é exatamente o que eu falei, é B, C, A, D. Vocês podem conferir depois. É isso, obrigado.